Olá, aqui pelo Facebook do Grupo Teatral Arcênica, pelo Facebook do Diálogos Cênicos e também pelo YouTube do Diálogos Cênicos. Uma boa noite para você. Vou chamando para nossa roda de conversa ele que é ator, produtor, responsável pelo canal de Humor, o homem dos bonequinhos de plástico, o senhor Marcelo Soares. Boa noite, Olá, Marcelão. tudo bem? Boa noite. Bom, Fred? Tudo joinha? Tranquilovski? Então tá bom. Vamos chamando também o Bora. ator, diretor, curador de exposições, o homem da parmegiana, Romildo Augusto Bachito, que está com o microfone fechado. Fechou de novo. Pior que eu... Continua fechado. Oi, pessoas! Muito boa noite para vocês dois, queridos. Boa noite, Mogi Guaçu. Boa noite, Brasil. Agora, boa noite, mundo, porque o Diálogo Cênicos está no mundo. Eita, nós! Bom, vamos deixar de delongas, porque hoje o convidado é muito especial para a gente, né? Então, sem enrolação, vou convidando para nossa live, para compor nossa roda de conversa, Mário Manga. Seja bem-vindo, Mário. Opa, boa noite, boa noite. Boa noite. Mário, a gente tem o costume aqui do convidado começar se apresentando, tá? Vocês estão vendo o Mário, gente? Eu tô no computador, no celular, não. De novo. Mas você tá vendo? Deixa eu só ver se tá chegando aqui. E não tem. Eu tô sem imagem dele aqui, mas vamos ver. No YouTube tá sem imagem, tá sem imagem. Tá sem imagem no YouTube? Ô, Mário, vou pedir para você dar uma saidinha e entrar de novo para ver se resolve esse problema da imagem, pode ser? Tá bom, eu vou sair e vou entrar de novo. Eu já te puxo. Peraí, tá bom então, peraí. Até daqui a pouco. Até já. Até. Vamos ver se resolve. Vamos falar, né, gente? Agora nós estamos na televisão também. Quinta-feira vai ser o primeiro programa nosso na TV, vai ser a estreia às 23 horas na SDT TV. O sinal da Vivo aqui para mim tá morto hoje, viu, gente? Tá ruim, tá aí? Não tá ajudando em nada. Eu nem posso falar o nome dessa empresa que eu já fico com coceira, entendeu? Então, rapaz, o sinal chegava fortão aqui, não sei o que tá vendo. Tá difícil. Tá virando... Vamos ver. Agora sim, seja bem-vindo, Mário. Obrigado pela sua presença. Então, agora sim eu vou... Uma saidinha, né? Dá uma saidinha rápida e daí... É o famoso reinicia. Mário, vou deixar você à vontade para falar, contar um pouco da sua história para a gente, tá bom? A casa é sua, fica à vontade. Bom, boa noite a todos vocês. Fred, Marcelo, Bachito, boa noite quem está nos assistindo, né? Bom, meu nome artístico é Mário Manga, né? Eu sou músico, basicamente músico, mas hoje em dia o músico tem que fazer várias coisas, né? Não só ser músico, não só tocar um instrumento, né? Então, eu sou músico também, sou produtor, né? Produzo a parte musical mesmo, né? De shows, né? Direção musical, essas coisas, de discos não tem mais, mas fonogramas, né? Quer dizer, disco ainda tem, mas é uma coisa rara ainda. E sou compositor, arranjador, então trabalho com um monte de coisa dentro da música, mas basicamente músico, basicamente instrumentista, né? E eu toquei com muita gente já, mas comecei no começo assim, né? Mais uma coisa, comecei tocando na noite, em bailes, enfim. Mas a coisa que mais me projetou assim foi a banda, o Premeditando Break, que é uma banda que, para quem não conhece, que é a maioria das pessoas,
é uma banda que trabalhou muito na década de 80, né? Nós começamos em 76, por aí, mas foi na década de 80 que a gente gravou os primeiros discos independentes, né? E a gente teve um grande sucesso em 83 com a música São Paulo, São Paulo, que foi tocada assim muito nas rádios, principalmente em São Paulo, né? No estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado. Fora de São Paulo, até tocou bastante também, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. No Rio de Janeiro não tocou muito, porque São Paulo é complicado, né? Falar bem ou falar de São Paulo, né? Porque a gente nem falava tão bem de São Paulo na música, né? Mas falar de São Paulo é meio complicado no Rio. Mas, enfim. Mas a gente viajou, foi para o Rio, tinha um público muito bacana, um público muito legal no Rio de Janeiro. A gente tinha uma moçada que acompanhava o Premier, né? E, enfim. Aí teve o Premier, depois eu fiz um trio que chamava Música Ligeira, que era um trio, a gente trabalhava mais como intérprete, né? A gente não tinha músicas. O Premier era uma coisa mais autoral, né? As músicas eram só nossas, composições nossas. A gente tocava alguma coisa de outras pessoas, mas o grosso, assim, o básico, a grande maioria das músicas eram compostas por nós, né? Daí depois tive o Música Ligeira, aí tive muitos outros trabalhos, toquei com muita gente, ainda toco com Arrigo Barnabé, toquei com Ivan Lins, toquei com Chico César, toco com a Nausete, Carlos Careca, Regina Machado. Nossa, tem muita gente que eu toco. Enfim, é o meu trabalho, né? E atualmente também tem uma dupla com uma menina que chama O Bom e Velho, que é o Bom e Velho Rock and Roll. Nós temos um canal no YouTube, quem quiser dar um pulinho lá e conhecer, quem não conhece. E a gente também é um trabalho, não é autoral, né? É um trabalho de intérprete, mas somos só dois. A gente toca basicamente a música da década de 60, 70, entendeu? De 65, 75. E a gente toca música e fala um pouco sobre a música. É um programa divertido, né? Então tem lá no YouTube O Bom e Velho, quem quiser, né? E é isso, é basicamente isso, né? Falei rapidinho, hein? Tentei falar menos do que 20, quanto? 28 minutos? Você sabe que tem gente que começa, oi, tudo bem, eu sou fulano, eu sou Marcelo. Só, e tem uns que vão embora. Que vão embora, né? Bom, o caminho do meio como diria, Confúcio, né? Mas vamos lá. Você sabe que eu estive em São Paulo uns 2 meses atrás, fiquei aí uma semana, né? E no metrô eu via Tucuruvi, é quase impossível não cantar São Paulo, São Paulo. Né? Lembra Eu quase liguei pro Tucuruvi, Vande. Tatuapé, né? Vande, eu não consigo tirar essa música da cabeça, Vande. A gente adora o Vande. A gente é fã dele, assim, incondicional. O Vande e você também, né? O Vande é uma figura. Mas essa música, o São Paulo, São Paulo, é uma música, ela tem 5 compositores, né? É uma encrenca quando acontece alguma coisa, alguém quer usar a música para alguma coisa, ele tem que falar com 5 compositores, a gente tem que estar, né? Mas são 5. A ideia veio do Oswaldo, né? A ideia principal do São Paulo, São Paulo, ele compôs, né? O Oswaldo Fagnani, que era do Premier nessa época, depois saiu. Mas a ideia era essa, né? Uma coisa com New York, New York, São Paulo, né? E ele mostrou, e daí todo mundo começou a participar, né? Da composição, né? E deu no que deu, né? E além disso, a gente tem mais um que a gente pode chamar até de compositor, a gente não fala que é o compositor, mas ele foi o arranjador, o Nelson Aires, que fez um arranjo maravilhoso, inclusive essa parte dos bairros, né? Que você estava falando do Tucuruvi, Tatuapé, a gente tinha isso daí, né? Assim, pensado,
mas não aumentando o andamento da música, né? Porque a música era pam, cante, daí foi punti, 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 chora menino. Então essa rapidez, essa aumentada de andamento, né? Deixar a música um pouco mais rápido, foi ideia do Nelson, né? E isso deu. Ela lembra bastante também um trem, né? Um trem em movimento. Exatamente, tem isso, né? Essa hora, exatamente, tem exatamente essa coisa da correria, né? E de São Paulo, enfim. E o arranjo é maravilhoso, né? O arranjo que o Nelson fez, assim, levantou a música, né? E, enfim, é uma Mas música... todas as músicas do Premier foram trabalhadas assim? Porque, para mim, vocês brincam, né? Vocês falam que só tem esse sucesso, mas, cara, eu adoro um monte de música do Premier. Então, assim, arranjada Pinga com assim... limão, com limão, com limão. Olha que delícia, velho. A música arranjada mesmo, essa foi do Nelson. Tem outras com outros arranjos também, mas a maioria a gente fazia os arranjos mesmo, né? A gente escrevia, a gente bolava a instrumentação, né? A grande maioria, né? Tem uma ou outra que tem assim, arranjadores que fizeram, né? Mas cada música é uma história, todo mundo compõe, né? Todo mundo compõe, todo mundo se mete, ou pelo menos se mete a compor, né? Mas, ó, sei lá, eu vejo Paul e John, por exemplo, separados, você sente que falta alguma coisa, né? Que vocês estão em grupo, de repente um coloca uma música, o outro vem, não, peraí, vamos fazer isso, e de repente você consegue É soltar dinâmica, né? É dinâmica, né? Geralmente, assim, tinha uma época que a gente fazia muito isso, né? Quando a gente estava bem mais no começo, né? A gente fazia muito isso, né? Às vezes o Vandy chegava com uma ideia, né? Mas ele tem uma música, o Vandy, que na verdade a música é dele. Eu só dei o nome da música, né? Que é o Father, né? Que ele fala, criei um filho com tanto amor, onde foi que eu errei? Então tinha o Mother, né? E ela aparecia um pouco, ela era meio lenta. Eu falei, então já que tem o Mother, vamos fazer o Father, né? Que era... Mas coisas assim, entendeu? Ideias que apareciam, né? Ou coisa que a gente fazia, às vezes fazia uma parte, daí outra pessoa fazia outra, é normal, né? Como uma coisa de cooperação, né? Entre as partes. Hoje o Premier já não tá. Olha, o Premier hiberna atualmente, né? Eu nem sei te falar o que acontece com o Premier. O Premier hiberna, né? Ele está lá, é um urso hibernando lá na caverna. Não, é o seguinte, a gente lançou, nossa última empreitada foi o lançamento da caixinha do Premier, que foi uma caixinha que a gente fez pelo selo Sesc, né? Que eram todos os nossos, a gente tem as seis CDs. Nem 6 assim, era uma confusão, porque nem todos saíram em CD e nem todos saíram em LP, né? Então a gente colocou todos em CD, né? A gente fez uma caixa com todos no formato do CD e fizemos uma caixinha. Está na minha mira desde a entrevista do Vandy. É mesmo? Pô, essa caixinha. Aí ela tem os 6 discos, né? Que a gente fez. Se você quiser, eu falo o nome deles. Vamos ver se eu consigo lembrar. O primeiro que é o Premier, né? Premeditando Break, Premier, que é de 81. Aí depois tem o Quase Lindo, que é onde tem o São Paulo, que é de 83. Aí depois tem o Melhor dos Iguais, que é de 85. Aí depois tem o Grande Coisa, que é de 87. 86. Aí depois tem o Alegria dos Homens, que é o quinto, né? Aí eu já não sei se é de... Acho que é de 90, né? 91. O Alegria dos Homens. Deve ser de 90, eu já não sei. E daí depois tem o Ao Vivo, que deve ser de 94 ou 95. Né? Ó, eu tô com a cola aqui, ó.
Ao vivo é 96, a Alegria dos Homens 91 e a Grande Aí, Coisa é pô, 86. 86? É gostoso? Então tá bom, Tá então escrito tá. aqui no... E tem uma Então música então tá estranha certo. também, né? O quê? Música estranha. Então, esse daí foi o disco que a gente fez para caixinha. A gente fez um CDzinho, né, para caixinha, com músicas que a gente deixou de gravar, né? Coisas que foram censuradas, coisas que a gente tinha, que a gente falou, vamos colocar isso aqui, né? A gente fez uma versão de músicas que a gente tocava, né? Que a gente instrumentais até, que a gente fazia, mas não chegamos a gravar, né? A gente fazia nos shows, mas não chegamos a gravar. Então a gente juntou tudo isso e colocou nesse 7º disco, né? E isso foi lançado em 2019, né? Foi o lançamento em junho, por aí. Não, por aí, junho, ou um pouquinho antes, maio, junho de 2019. Mas foi um trabalho bravo, a gente trabalhou nisso daí acho que desde 2009, 2008 a gente estava trabalhando nisso, né? Porque... Mas o resultado ficou bem legal. Eu vi algumas coisas que estão no Spotify. Então, Oi, tá algumas inteiro. coisas, nem tudo está no Spotify, mas a maioria está, né? Bastante coisa, né? Nossa, eu curti muito. E é bacana, né? Porque, de repente, é ter toda a nossa obra, né? Numa caixa, né? Tudo, então, é legal. Para a gente foi legal, né? E também essa gravação, porque esse 7º disco, né? A gente pegou coisas que já a gente tinha gravado, de alguma maneira, gravamos de um show, e colocamos, e fizemos tudo, colocamos tudo dentro da caixinha lá, e outras que a gente gravou, né? Algumas coisas que a gente tinha feito há muito tempo atrás, mas não tinha registrado, a gente gravou. De novo, umas 4 músicas, eu acho. Gravamos de novo, fomos no estúdio, gravamos. Então, foi uma empreitada, né? Mas saiu, foi legal. E foi a última coisa que a gente fez. O nosso último show foi em 2020, foi lá no Rio de Janeiro. Foi no Rio? Acho que foi no Rio. Foi no Rio. No Rio de Janeiro, a gente fez um show legal no Sesc Pinheiros, em São Paulo, superlotado. A gente fez foi um show super bacana, com a participação do Eduardo Duzec. Ele era o nosso convidado, uma figura, né? E daí o último show que a gente fez foi lá no BNDES, no Teatro BNDES, lá no Rio, né? E foi fevereiro de 2020, logo depois começou a pandemia, né? Aí depois da pandemia a gente fez ainda uma apresentação, 2 apresentações, né? Uma no Sesc, né? Uma no Sesc durante a pandemia, no Teatro do Sesc Pinheiros, vazio, né? Lógico, vazio. Então, se acabava a música, aquele silêncio, né? Era engraçado. A gente já sabia que ia ter silêncio, lógico, porque não tinha nada, mas era a sensação, porque era um show, né? Era uma live. E fizemos uma outra também para uma virada cultural que teve, uma virada cultural, mas foi assim, foi pela internet, né? Então foi a última coisa que a gente fez. Aí depois disso não fizemos nada, quer dizer, já estamos aí, né? 2022, quer dizer, o ano passado, quando começou a voltar, as coisas começaram a voltar, a gente não fez mais nada. A gente tem comido pizza bastante, a gente se encontra numa pizzaria boa que tem lá perto da casa do Klaus, né? E vai comer pizza, né? Que já é bom, né? Muito bom. Vamos ver, não sei o futuro, né? Como é que vai ser, vamos ver. Eu nunca quis te dizer, sempre te achei bacaninha. Todo o tempo sonhando a tua vida na minha, o teu sorriso bonito, um jeito de diferentão, de olhar no olho da gente.
e de criar confusão. O teu andar malandrinho, o meu cabelo em pé, o teu cheirinho gostoso e a minha vida de ré. Você me dando uma bola e eu perdido na escola, essa fissura, no ar. Parece que eu estou correndo e sem vontade de andar. Rubens, não dá. A gente é homem e o povo pode estranhar. Rubens, para de rir, menino. Se a tua família descobre, eles vão querer nos engolir. Querido, boa noite. Boa noite, boa noite. Que prazer. Essa daí, o Marcelo estava falando até de tocar música, depois vou tocar um trechinho dessa depois. Pô, adorei a sua exposição dessa letra aí. Mas a minha exposição é o seguinte: eu quero saber de você, Mário. Eu conheci Rubens através da voz de Cássia Eller, que acho que foi num dos primeiros lances dela que ela cantou, e na época todo mundo já sabia que era uma letra para algumas pessoas em especial, né? Que falavam de coisas que nessa época para a gente era muito. Não era difícil se tocar no assunto para nós. Eu sou uma pessoa desse meio, nunca tive problema nenhum. As pessoas que trazem os problemas para a gente. E a gente tem que descascar esse pepino, entendeu? Agora, a minha pergunta é a seguinte: dessa época que você escreveu, acredito que essas pessoas que eu me refiro devem ter amado, devem ter elogiado muito, mas teve um outro lado também que deve ter sido um lado de crítica. Dessa época para hoje, como que seria Rubens hoje se você escrevesse essa letra e Rubens emplacasse? Como que você ia lidar com isso, com essa sociedade tão careta, tão homofóbica, tão difícil que a gente está passando agora? Muito bom, legal. É o seguinte, Bastito, olha, eu acho assim, você falou um negócio que, na época, a gente não teve crítica. A única crítica que a gente teve foi assim, foi censurada, né? Essa música eu errei a data, né? É do Grande Coisa, de 86, eu falei 87, né? 86. Ela foi censurada e já tinha, teoricamente, acabado a censura no Brasil. A censura de conteúdo político, né? Mas a censura com relação a costumes, né? Família, etc. e tal, os costumes ainda continuavam. Essa música foi censurada, ela não podia ser tocada, ela saiu no disco, mas ela não podia ser executada nas rádios. Então, a crítica que eu tive na época foi do diretor artístico da gravadora, que a gente estava, ele falou: pô, meu, essa música é legal, você nem podia tocar, você vai fazer essa letra, como é que. Foi, eu acho que a única crítica, assim, mas a gente teve uma resposta legal mesmo, né? Principalmente tinha o pessoal da Bahia, né, que falou, teve as primeiras paradas gays que tiveram aqui em São Paulo, eles me convidaram até para ir lá. Uma vez eu fui lá, não consegui chegar porque eu cheguei atrasado, já estava saindo, já, enfim. Mas a resposta, assim, a gente teve uma resposta sempre boa, né? Porque o público do Premier é um público mais, eu diria, mais aberto, né? Então, acho que assimilou bem, né? Agora, hoje em dia, né, a coisa assim, se por um lado a coisa está, você tem uma maior participação, né, uma abertura, né, para tudo isso, para você poder falar dessas coisas, né? E por outro lado também a reação que tem, né, é muito grande também, né? Mais do que naquela época, talvez as pessoas não reagissem ou não quisessem reagir, ou tinham medo de reagir, ou nem entendiam direito, mas hoje em dia a reação está pesada, né? Assim, se por acaso também a coisa está mais aberta e está mais, você pode, enfim, você pode se manifestar mais, você pode assumir o que você quer, você tem essa liberdade, né? Tudo mais. Por outro lado,
tem uma reação forte. É um pessoal meio duro, né? Assim, hoje em dia. Agora, eu acho que o Rubens, assim, ele nunca foi tão, assim, apesar de ele tocar muito no assunto diretamente, ele nunca sofreu nada, assim, né? E o meu susto até foi quando a Cássia, né, quis gravar, que ela veio falar, né? Eu falei, poxa, mas essa música é uma música de um cara falando com outro cara, né? Ela falou, não, mas eu quero gravar, eu quero gravar, eu quero gravar. Pô, legal. E daí e foi maravilhoso, né? Assim, foi o primeiro disco dela, e ela vindo falar. Daí a Cássia era demais, ficamos amigos. Eu gravei outras músicas, fiz uma música para ela depois, enfim. E ela fez essa coisa bacana, né? Ela projetou a música, né? Assim, a música, ela era conhecida só com o Premier, ela conheceu pelo Premier, lógico, né? Mas daí depois dela a coisa ganhou um outro tamanho. E a música, Mário, ela é muito atual também, né? Se você ela continua atual, né? Infelizmente, né? Sim. Se você, por ela, exemplo, apesar quiser de fazer tudo, uma analogia em cima da letra, no caso que eu sou um professor de arte, então discutir em cima dessa letra dá pano para manga, dá discussão, dá bastante sim, coisas bacanas, né? Sim. Mas infelizmente a gente arrancaram esse véu da cabeça dessas pessoas que batiam nas suas costas e falavam, não, tá tudo bem, né? E hoje não está tudo bem. Hoje, nunca esteve, né? As pessoas sempre mentiam muito, né? Hoje acho que elas podem aparecer, né? A coisa, né? Tirar o véu, como você falou, né? Tirar o véu da cabeça e podem assim, né? E a gente ouve cada coisa, né? Disso, a gente ouve até o terraplanismo, coisa... a gente de tudo, né? A Terra é plana, a gente ouve de tudo, né? A vacina é ruim, enfim. E o mais engraçado ainda da Terra plana é as pessoas ainda acreditarem, né, nessa fala, e voltando para a sua letra, acreditarem ainda que tem cura, acreditar ainda que, imagina, umas belas palmadas, uma surra de reio vai resolver o problema desse menino. Sabe? Pelo amor de Deus, santa ignorância. Eu acho que está na hora da gente olhar mesmo e falar, vamos ser felizes. Os animais são todos iguais, não tem sexo, não tem essa coisa de doutrinar, você vai ser, não vai ser. Deixa eu ser o que eu quiser. E outra, a gente paga um preço do caramba, viu? Não é fácil, não. Não, é complicado, é complicado. É muito complicado. A gente sabe, é complicado. Realmente é duro, porque ainda não está, né? Ainda as pessoas olham torto, e, enfim. E não está, e as pessoas também são muito provocativas. Por exemplo, hoje está muito comum, graças a Deus, essa liberdade, principalmente dos atores que têm nomes fortes, e hoje eles estão aí e falam, viu, eu tenho que aceitar e eu tenho que falar sobre isso, né? Antigamente não se podia, porque talvez você perdia o papel do galã, o papel do homem e tal. E tem uma transição, às vezes o menino ele fala, poxa, eu tenho um namorado, mas de repente ele já está namorando uma menina, que é super normal, que a gente gosta de gente, né? E rotulam tudo. Lógico. É isso. Imagina o problema que... Como é que era o nome? Aquele... Agora fugiu. Rock Hudson, né? Rock Hudson, que era um super galã, né? Sim. Assim, cara grande, galanzão, e era totalmente gay, né? Ele era homossexual e não podia assumir, né? Porque ele era mocinho, né? Cowboy, sei lá. Mas eu não vou muito longe, Mário. Tantos outros. Tem tantos outros. Você pega, por exemplo, você imagina o que seria do Mazzaropi hoje? O Mazzaropi, olha. O que seria dele hoje? Será que ele seria o Mazzaropi se ele tivesse revelado a situação dele? Será que, por exemplo, meu pai, que tinha 80 anos, iria adorar como amava o Mazzaropi? É tão difícil, né?
É difícil. Muito difícil. É uma grande besteira, né? Uma grande besteira. Assim, se a gente for pensar fundo no negócio, falar, nossa, mas que... For pensar, a gente pensa assim, a sociedade não gosta e o pessoal acha estranho. Acho estranho, ainda, né? É duro. É duro. Olá, Mário. Oi. Você quer concluir? Pode concluir. Eu vou só tocar um pedacinho, já que o Baixinho... só vou tocar um pedacinho do Rubens. Então, Opa, beleza. Só um pedacinho. Claro. Eu nem sei se o violão está afinado, que eu não estava esperando tocar aqui. Deixa eu ver. Nossa, tá um horror. Nossa. Eu nunca quis te dizer, sempre te achei bacaninha. E o tempo todo sonhando a sua vida na minha. O teu rostinho bonito, um jeito diferentão de olhar no olho da gente e de criar confusão. O teu andar malandrinho, o meu cabelo em pé, o teu cheirinho gostoso, a minha vida de ré. Você me dando uma bola e eu perdido na cola, da fissura no ar. A gente que eu tô sofrendo, mas sem vontade de andar. Eu quero te apertar, quero te morder e já. Quero, mas não posso não, porque Rubens, não dá. A gente homem, o povo vai estranhar. Rubens, para de rir. Se tua família descobre, eles vão querer nos engolir. Pronto, pedaço do Rubens. Obrigado. Muito bom. O violão tá bem desafinado. Mas deu... aí, rapaz. Mas deu para afinar, ainda bem. Opa, eu acho que foi a primeira afinação ao vivo aqui. Que bom. Ô Mário, eu conheci o Premier, né? Eu acho que quase veio na minha mamadeira, né? Eu tinha, sei lá quantos anos, eu sou de 75, mas eu tenho um irmão que é de 59, 58, né? Isso é dos meus. E ele era assim, ainda é, né? Fanzaço do Premier. E é lógico, ele ouvia e eu acabei assimilando aquilo muito fácil. Eu tenho um carinho especial por duas músicas, inclusive na live do Vande, né? Eu já citei que ele estava tendo um problema amoroso com a Isabel de Lourdes Souza de Mertins da Fonseca de Leão Monteiro, né? Fazendo uma referência ao Lencinho. E outra coisa que eu gosto muito é do clima que vocês colocaram na Luísa, né? Eu acho um barato essa construção muito teatral que vocês têm para algumas músicas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como surge, né, no processo criativo de vocês para aparecer, porque eu fico tentando imaginar de onde veio, né, essa ideia, principalmente da Luísa, de vocês estarem gravando, o telefone toca. Bom, eu acho muito teatral isso, acho muito legal. A Luísa é o seguinte, vou falar até de um professor que eu tive, a gente teve na escola de música, né? A gente primeiro começou na escola de música, né? Enfim, era uma rebeldia dentro da escola, mas enfim. A gente tinha um professor de história da música, era um cara maravilhoso. Ele era um crítico de música, o JJ de Moraes. Ele era um crítico, ele era maravilhoso, o Jota. E
teve um semestre que a gente resolveu dar nota para os professores. Falando, vamos mudar isso daqui um pouco. Então, no quadro, a gente colocou a nota dos professores. Alguns tomaram pau por faltas, né? Mas, enfim, o Jota ganhou a nota mais alta, né? Lógico, ele era maravilhoso. Isso na década de 70, 80, não tinha CD, né? Então, ele não tinha como ouvir os discos, né? E ele dava aula de história da música, né? E aí ele dava muito no período, no século XX mesmo, né? E então ele falou assim: vamos fazer um negócio, eu não vou trazer os meus discos aqui porque é pesado, não tenho onde escutar, e eu tenho ciúme, enfim, vamos lá em casa. Então a gente ia na casa do Jota, né? E eu via, daí a gente colocava lá e a gente ficava ouvindo assim, coisas que a gente não ia ter oportunidade de ouvir, porque era outra época, né? Apesar de não ser tão longe assim, os anos 80, pode ser longe, mas enfim, mas não tinha CD, não tinha nada, né? Eram só os discos, e esses discos que ele tinha eram importados, eram muito caros, né? E eram coisas maravilhosas, né? Eram joias, eram preciosidades. Enfim, o Jota gostava da gente, era um cara muito bacana, e ele deu uma fita para mim. Ele deu uma fita. Nessa fita tinha a Luísa. A Luísa era uma música antiga, da década de 20, que o Bing Crosby gravou com uma. Eu não lembro agora qual era a orquestra, era uma orquestra. E tudo isso que a gente fazia lá no disco, ele fazia também ao vivo. Eles fazem isso, essa apresentação. Eles estão gravando, de repente ele fala, então ele fala, it's Louise, Louise, it's different. Ele falava, né? E daí ele vai, it's wonderful to be in love with you, beautiful, you're so beautiful. Only true. Daí o cara fala, vamos começar. Exatamente, a gente fez uma versão disso, né? Só que a gente fez exatamente a versão. Eu e o Igor fizemos essa versão, né? A gente fez uma versão, mas é quase uma tradução, porque a gente foi bem em cima do que eles falam, né? Até no final, né? Ele fala, because nobody likes Louise, I hope she buys this record, né? E a gente fala, eu espero que ela compre esse disco, né? E é exatamente isso, né? Ele fala, I hope she buys this record. Que é um dos detalhes que eu acho mais legais do final da demais, música. Né? Isso daí, né? Nobody's like Louise. E é demais, né? Assim, é um piano e os caras cantando. São 3 caras cantando, né? O vocal e o piano só, né? No disco, a gente chamou um amigo nosso, pianista, o Gianni Visonar, que estudava com a gente também na época, um super pianista. E ele gravou, ele tirou a música, né? A gente deu para ele tirou tudo e tocou, né? E fez aquilo ali. A gente e fizemos tudo assim, bem em cima daquilo que a gente ouvia, que era bacana, né? Então, essa música veio pronta, né? Respondendo a sua pergunta, né? Agora, as outras coisas, né? Por exemplo, Brigando na Lua, que tinha uma briga, né? Que negócio em câmera lenta, né? Isso era tudo coisa que aparecia no ensaio, né? A gente estava ensaiando, de repente vinha uma ideia, a gente ficava juntando daqui, juntando de lá. E eu acho que assim as coisas iam, porque no começo do Premier a gente fazia muito samba de break, né? Mas a gente fazia os breaks, a gente estendia os breaks, né? Então a gente não se contentava com brequinhos só de um compasso, 2 compassos. Então a gente fazia uma história, parava, brigava, e, enfim, fazia uma festa, né? Então o Premier começou assim, né? Com essa versão diferente dos sambas. A gente ouvia muito Jorge Veiga, né? Moreira da Silva, né? O pessoal que era do samba de break, né? E fazia um diálogo de violoncelo com cavaco para tocar brasileirinho, né? E fazia isso também, isso foi para frente depois, né? Isso foi depois, né? Mas fazia tudo, não é mole, né? não, hein? Misturava, né? A gente como vinha de uma cada um, né, do Premier é muito doido, porque o Premier cada um veio de um lugar diferente, né? Assim, a gente se encontrou na escola, na ECA, mas
cada um vinha de um lugar, cada um vinha de uma história diferente, né? O Klaus, por exemplo, toca flauta, mas vinha de uma coisa mais erudita, né? Ele sempre gostou de música popular, mas ele vinha de uma praia mais erudita. O Marcelo também tocava violão também. O Azael, no começo, desde o começo do Premier, o Azael estava lá. O Azael vinha assim, o Azael já era um baterista, já que tinha um nome já, né? Ele tocava, tinha um grupo de música de rock, meio rock progressivo, depois começou a tocar jazz também, enfim. O Igor e eu, a gente veio de uma outra praia. O Igor tinha uma coisa mais de escrever, eu já vinha do rock and roll, gostava de tocar guitarra, enfim. Cada um vinha de um lugar, né? E o Vande depois, eu conheci o Vande e chamei o Vande para o Premier, né? Porque o Vande ele precisava de uma pessoa que tocasse violoncelo e violão para um trabalho que ele estava fazendo, um trabalho super sério, né? Umas músicas bonitas, né? Que o Vande tinha, mas era super sério, assim, não tinha nada a ver com o Vande que a gente conhece agora, né? Mas eram bacanas, né? O Vande é um ótimo compositor, né? Enfim, e foi isso, né? A gente, cada um veio de um lado e cada um trouxe, né, a sua história e juntou tudo e deu essa coisa aí que deu. Eu acho um barato também, né? Vocês participaram todo esse movimento da vanguarda paulista, né? O Teatro Lira, né? Eu queria que você contasse um pouquinho disso, né? Vocês tinham contato com esses outros grupos, Rumo, por exemplo. Agora você falou que você toca com a Ná, né? Que é outra que a gente quer aqui. A Ná é maravilhosa. Fala da gente para ela, a gente tá doido para trazer ela aqui também. Eu falo para ela, eu falo. A Ná é um doce. A Ná foi a musa da vanguarda paulista, né? Mas ela ainda é a nossa musa, né? Porque ela é maravilhosa, né? E não, a gente, por exemplo, não na nossa classe, mas uma classe para frente, estava o Elinho Ziskind, né? Que é do Rumo, né? Estava o Cláudio Leal, que é um grande arranjador, professor enfim. Na minha turma estava o Hermelino, né? O Hermelino Neder, que depois tem um disco maravilhoso dessa época, né? Estava todo o Premier lá, o Marcelo, eu, o Igor, o Klaus e o Azael. O pessoal do Língua de Trapo tinha contato com vocês também ou não? Não, ainda não, né? Aí eles estavam em outro. Mas o Arrigo já estava lá, o Arrigo estudou na ECA, estudava com a gente lá. Conheci o Arrigo na ECA, né? Então a gente se conhecia já, né? Assim, a gente veio conhecer o pessoal do Rumo depois, mas o Rumo, assim, eu conheci pelo Elinho, pelo Pedro, né? O Pedro do Rumo, né? O Pedro também estava na mesma classe do Elinho, né? O Luiz Tati tinha estudado já, o Luiz estudou lá, mas ele já tinha se formado já até. O Luiz foi bem no começo da ECA que ele fez, né, o curso. E daí, deixa eu ver quem mais estava, principalmente mais o Pedro, o Elinho, né? A Cecília Tucuri, a Cecília Tucuri, que também fez parte do Rumo. Quem pianista, você falou? Né? Desculpa. Quem? O Gal era pianista. O Gal, eu conheci o Gal, sem vergonha, do Gal, aqui no Ipiranga. Eu conheci o Gal do Ipiranga, de outras não foi lá paradas. De dentro? Não, o Gal, eu conheci ele tinha uma banda aqui no Ipiranga, né? Era super legal, né? E ele já tocava, né? Eram os The Beatles, era o nome da banda, The Beatles. E aí eu encontrei o Gal depois lá no Rumo, né? Foi engraçado, né? A gente se reencontrar lá. Mas quem eu conhecia mais era o Elinho, o Pedro, né? E o Arrigo, né? O Arrigo trouxe o Itamar, né?
E as meninas também, a Vânia, eu conheci a Vânia Bastos, ela era namorada do Hermelino, né? O Hermelino que apresentou a Vânia para o Arrigo, se eu não me engano, né? O Hermelino e o Arrigo moravam juntos. Uma época eles moraram juntos, né? Dividiam um apartamento, o Hermelino e o Arrigo, e a Vânia era namorada do Hermelino. E acho que o Hermelino apresentou a Vânia para o Arrigo, né? Super cantora, né? Super talentosa, né? E aí foi isso, né? O que, na verdade, o lance do Lira, né? Da vanguarda paulista, é que não houve movimento, não existia, né? O que Ganhou o nome depois. Ganhou o nome depois. O que juntou todo mundo foi o teatro. O Lira Paulistana foi na época a coisa de que estavam aparecendo várias bandas, né? Uma coisa estava surgindo, e que essas bandas tinham um som muito estranho para uma gravadora, né? Alternativo. Alternativo, não era muito comercial para o que uma gravadora queria, e tudo bem, não estou, né? As gravadoras tinham a coisa delas, o produto delas tinha que ter um padrão X, a gente não tinha esse padrão, né? Era diferente, era uma coisa, sei lá, estranha, era uma coisa diferente, não era super popular assim, mas tinha um público, né? E foi uma coincidência, né? Foi uma coisa de acontecer mesmo, aconteceu, foi o momento, a hora, o local foi o Lira, né? Porque o Lira ele proporcionava para aquelas bandas a condição, né, de você chegar e mostrar o seu trabalho. Então, era um lugar que você não tinha que pagar, né, um aluguel, né? Os caras falavam, olha, entramos juntos nisso, eles entravam juntos, vocês entram, a gente entra com o teatro, divide a bilheteria, né? E é o que dá, né? Assim, se der prejuízo, a gente vê como é que faz, aí tudo bem, né? Sempre estava um jeito, né? E acabou virando um local sagrado, né? Porque o pessoal da época não falava, como nós vamos fazer? Não sei, como nós vamos no Lira, vamos ver o que está, nem sabia o que estava acontecendo lá, mas ia lá porque tinha alguma coisa bacana acontecendo, né? E daí começou a aparecer um monte de gente, música instrumental, aí o Língua, né? Que começou a apareceu lá, né? E a gente também, desde o começo estava lá, eu conhecia o Gordo já, né, o Wilson, né, a gente já se conhecia, porque o Gordo já tinha tocado com o Abílio Manuel, que era um cantor, compositor, não sei se vocês lembram dele, e aí ele tocou com ele, eu também toquei, depois a gente se conhecia, né, e daí foi isso, fomos para lá e foi isso, foi o local, né? E o engraçado é que o Arrigo nunca tocou no Lira, o Arrigo nunca tocou com a banda dele no Lira. Ele pode ter até participado de algum show e tocado alguma música lá no piano, mas com a banda dele, na época, ele nunca participou, né? E o Arrigo era assim, era o headline, né? Ele era o cara que era o presidente da vanguarda paulista, vamos dizer assim, né? Mas era o cara foi o cara que estava à frente mesmo do movimento, sem estar à frente, né? Sem estar lá, vamos lá, né? Mas foi o cara que começou a despontar mais, né? E aí todo mundo veio, né? Junto com isso, né? Agora o Lira foi o lugar, foi o que proporcionou, né? Assim, e outra, como eu estava falando antes. E outra coisa, era um movimento independente. Todo mundo gravava o seu disco, todo mundo produzia o seu disco, de alguma maneira, né? Se virava, porque não tinha essa facilidade que tem hoje em dia de se gravar, né? Que você grava aqui, né? Na sua casa, você grava um disco com uma qualidade legal. Não tinha nada disso. Ou você entrava no estúdio, e os estúdios eram caros, né? Enfim, e você tinha que se bancar, e é o que se fazia, né? A gente se bancava de um jeito ou de outro, fazia um show, juntava dinheiro daqui, puxava de lá, vaquinha, cada um tinha um jeito de se bancar. E foi isso. E daí todos estavam nessa, né? Todos eram independentes, né? Não tinha ninguém assim dentro do Lira, por exemplo, que tinha uma gravadora, né?
muitas bandas começaram lá, por exemplo, Titãs tocou lá, mas na época que os Titãs que eles tocaram no Lira, né, o Traje a rigor, eles não tinham uma gravadora, vieram depois com a gravadora, mas no começo era isso. Você está falando de Arrigo Barnabé. Por coincidência, eu estou assistindo uma série, não sei se você chegou a ver, Alfredo, Chito, que chama A História Secreta do Pop Brasileiro. É legal isso. Eu vi Nossa, alguns. É muito legal. eu não conhecia o Os Carbonos, você acredita? Minha mulher falou, nossa, eu tinha um disco dos Sim. Carbonos. Eu falei, como assim? Eu sou fanático por música, eu tenho que saber. E tem entrevistas. Tantas coisas, né? É muito legal. Tem aquelas bandas que tocavam nas domingueiras do Círculo Militar aqui em São Paulo, né? Tem um programa só dessas bandas, né? Que tocavam, eles era assim, assim, o programa do fim de semana era ir no bailinho, né? Eram domingueiras e os caras chegavam lá e tocavam. Às vezes tinham 2 palcos, né? E era demais, porque os caras faziam um cover assim preciso, né? De tudo que tocava na época, né? Assim, do que tocava nas rádios, né? Então eu ia muito lá, eu não dançava, eu ficava parado lá vendo os caras tocarem, porque os caras eram grandes músicos, eram ótimos músicos. Então eu ficava lá aprendendo, vendo os caras tocarem, eu ficava plantado lá em frente ao palco, olhando os caras. E era, para mim, foi uma escola e tanto, né? E tem um programa só sobre isso, só sobre essas bandas, né? E caras que gravavam e cantavam em inglês, né? Um monte, né? E eram todos brasileiros, né? Era muito engraçado esse programa. E o Arrigo que apresenta, né? Ele que narra, né? É o Arrigo que apresenta. Eu fiquei, sabe, meu primo faz tempo que ele falou para mim, assiste lá, você vai gostar tal. E eu fui largando, porque a gente assiste muita série em casa. Aí hoje, vamos ver. Aí não consegue parar de assistir, rapaz, porque é muito legal. interessante, né? Tanto os músicos de estúdio, os plágios, né? E todo mundo na caruda, fala, tem plágio, tranquilo, não sei o quê. É muito Nossa, é legal. muito A série é legal. muito boa, muito boa. Mário, você acha que tudo que aconteceu aí, essa história que você está contando, tinha que ser em São Paulo, né? Porque você acha que se fosse no interior ia acontecer esses movimentos musicais? Interiorzão, né? Porque Olha, eu não sei, porque São Paulo é aquela coisa, é muito grande, né? É uma cidade, enfim, esse tamanho não é uma coisa que agrada, não agrada a ninguém, né? Porque pega para capar aqui para você conseguir de um lugar para o outro. Eu, por exemplo, moro bem afastado do centro, né? E tenho que trabalhar muito. Eu trabalho, né? Quase tudo que eu faço é longe daqui de casa. Então, putz, é um horror, né? Enfim, trânsito, tudo mais, né? Condução, é terrível, né? O deslocamento na cidade, o trânsito, enfim. Mas é uma cidade que pulsa, né? É uma cidade que tem de tudo, né? Então, por ter muita gente, você tem público para quase tudo. Já foi melhor isso. Hoje está mais difícil, né? Mas já foi melhor. Você ainda tem público. Se você for atrás, né? Você consegue. Você vai atrás. Você tem que, enfim, descobrir qual. Mas você tem público para música instrumental. Você tem público para o rock, tem público para, dentro da música instrumental, música brasileira, ou só jazz, ou só, enfim, para música erudita, você tem público para sertanejo, para tudo, né? Para o rap, né? Enfim, você tem público para tudo. Então, eu acho que isso, por ser uma cidade grande e tudo mais, isso foi mais fácil de acontecer, né? Porque tinha um público específico, né? E era um público específico mesmo, não era uma coisa enorme, né? Não era uma coisa que ecoava na cidade inteira, mas era uma coisa mais da moçada mesmo, né? Do pessoal, pessoal
mas a moçada mesmo, pessoal do colegial, né? Acabando o colegial, das faculdades, era o nosso público, né? Enfim, e agora acontecer isso no interior até pode, né? Mas eu acho mais difícil por causa disso, né? Porque no interior, mesmo em cidades grandes do interior, a coisa é muito mais localizada, assim, é tudo mais. É difícil de você ter essa segmentação, né? De você ter várias coisas, né? Vários, tudo mais pouca gente que está fora, né? Do gosto comum, né? Então é difícil, né? Mas eu acho que tem algumas cidades, por exemplo, algumas cidades, São Carlos, por exemplo, que eu acho demais, uma cidade universitária, né? Então existe um público. Eu não sei se existe a coisa, existe até os caras fazendo, existe, lógico que existe, né? Mas é um lugar que tem um público bacana, né? Um público crítico, né? Um público que vai, que procura ouvir, enfim, né? E São Carlos tem cara mesmo de cidade universitária, como era aquele espírito dessa época também, né? Sim, sim, é uma cidade, né? Ela tem espírito assim, de universitário, né? por sinal, Ribeirão Preto também tem. Sim, Ribeirão, São Carlos, Araraquara, tem Campinas, né? Santos, tem, nossa, várias cidades universitárias, Piracicaba tem, né? Agora, eu fiquei sabendo um negócio terrível, que a Federal, né, que é a Universidade Federal lá de São Carlos, está passando problemas, né, por causa de corte de verba, né? É um absurdo isso, né? Os caras, é um absurdo se pensar um negócio desse, é um absurdo, né? Os caras estão com problema, né? Nunca teve isso antes, né? Estão com problema assim de pagar a conta de luz, pagar a conta de água, problema de ter que parar a faculdade. E eles falaram que parece que tem uma verba que até outubro eles conseguem fazer as coisas, mas depois não conseguem mais, né? Isso é um absurdo, né? É um absurdo, né? Então, voltando à pergunta, né? Eu acho que essas coisas acontecem mais nas cidades grandes mesmo, né? Nas grandes capitais, né? E mesmo assim é uma coisa muito, porque as coisas até vêm, né? Mas é uma coisa que agora espalhou, mas antigamente era uma coisa muito eixo Rio-São Paulo, era só Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, até que aconteceu, né? Aconteceu. O pessoal, por exemplo, aconteceu, as pessoas tinham que vir da Bahia, né? Para o Rio, né? Como teve que vir o Gil, o Caetano, o João Gilberto, né? Tiveram que ir para o Rio, né? Para conseguir aparecer, né? Talvez o Caymmi teve mais sorte, não ficou mais por lá e conseguiu, né? Mas tinha que vir para cá, né? Tinha que vir para o Rio, né? Principalmente, né? E Caymmi teve preguiça de chegar para cá, acho. Tava bonzinho lá na rede, né? Não é bobo, né? Mas Maravilhoso, né? agora acontece essas coisas, assim. Mas mesmo se você pegar os mineiros, né? Os mineiros tiveram que ir para o Rio, né? Para acontecer, né? O Milton teve que ir lá para o festival e cantou a música lá, e daí apareceu, e daí, enfim, tinha isso. Agora tem menos, né? Mas porque agora a coisa está mais democrática, você consegue fazer, lançar coisa da sua casa, de onde você está. Mário, você acha que está democrática ou você acha que está faltando um pouco de empenho desses estudantes universitários se colocarem mais hoje em dia? Porque a gente vê aí essa passagem da ditadura, um monte de coisa que aconteceu, e na frente estavam os universitários, batalhando todo como se fosse uma grande família. Será que a coisa não está muito individualista hoje? Por que essa preguiça? O que está acontecendo com os nossos jovens? Porque a gente não está passando por momentos bons, nem na educação, nem na saúde, nem na cultura. Hoje, graças a Deus, foi
foi aprovada, né, a lei Ah, legal, não do sabia, legal. Estado, Ó, a que lei da ótimo, viva. Eu estava audiência, trabalhando aqui no Rio, que graças a Deus. maravilha. Mas será que não sei, a gente na casa dos seus 50 e tantos, você vê que você batalhava tanto, que você brigava tanto, que você dava tanto a sua cara a tapa, e parece que hoje essa geração, principalmente os universitários da USP, da Unirio, da Unicamp, dessas grandes universidades, parece que estão acomodados. O que você acha? Olha, eu não sei, então. Eu tive, assim, uma experiência com, com, eh, com o pessoal universitário no começo de 2020, que eu dei um curso na Unicamp, ia dar o curso normalmente, mas daí, no primeiro dia de aula, eu cheguei a dar um dia de aula, aí veio a pandemia, então foi tudo online, né? Então eu vivi um dia só, né? Então não deu para sacar exatamente, né? Mas durante essas aulas que eu fiz online, deu para sentir sempre a agitação, né, deles, mas esse que é o negócio. Mais do que nunca, eles estavam cada um na sua casa. Era individualista porque não tinha jeito, tinha que estar preso mesmo, né? As aulas voltaram no meio do ano passado, né? Então, eu não sei como é que é exatamente o que se devia, se dá para você ter uma ideia disso, né? Na minha época, quando quando eu entrei na faculdade em 75, né? Você estava nascendo, né? O Alfredo estava nascendo, né? Em 75, eu estava entrando na faculdade, então. E daí, logo começou o movimento estudantil, né? Isso em 76. No primeiro ano da faculdade, a gente já teve 6 meses de greve. Então, a gente ficou defasado 6 meses. Foi logo quando eu entrei. A gente fez o primeiro semestre, o segundo semestre foi greve. E, a partir disso, começou o movimento estudantil, começou a crescer, começou a sair e tudo mais, enfim. Agora, sempre teve uma paradinha, né? Se pensar, desde quando teve a ditadura mesmo, o AI-5, 68 e tudo mais, teve um lapso, né? Até voltar isso daí. Teve um período em que isso ficou meio parado, né? O movimento estudantil, pelo menos, não saía, ou era uma coisa mais dentro das universidades, mas não saía, né? Não saía de lá. Aí depois teve isso, depois parou de novo, né? Isso parou de novo, teve a redemocratização e tudo mais, até que apareceu aquela coisa de 2012, 2013, né? 2013. Mas já era uma outra coisa, né? Era uma coisa mais estranha, né? Era uma coisa que já era mais estranha, né? Enfim. E daí parou, e agora voltou, agora estamos aí com o Bolsonaro. Eu acho que estava na hora já, né? De sair alguma coisa, né? De a gente estava na hora, né? De ter mais uma participação. Não sei se o pessoal ainda tem medo de sair por causa da Covid ainda, né? Que ainda existe, né? Ainda existe o vírus, enfim, mas saem por outros motivos, quer dizer, eu não sei te falar, né? Mas quando eu tive essa experiência, já foi uma experiência, né, Bachito, uma experiência online, né? Então, isso foi uma pancada também, né? Foi uma porrada grande esse negócio da pandemia, até o pessoal voltar, porque todo mundo voltou com o pé atrás, né? E, assim, para a gente ainda, hoje em dia, né? Com teatro, com shows, com concertos, apresentações, ainda é estranho, né? Não é todo mundo que vai, tem gente que não vai, tem medo, enfim. Então, eu acho que isso segurou também muito, talvez alguma reação, né? Isso dispersou, né? Cada um na sua casa. Agora, estava precisando mesmo, né? Alguma coisa, porque
porque se vê coisas que você não acredita, né? Assim, enfim. Tá bem complicadinho, né? Tá bem complicadinho. E perigoso. Né? A gente tá com uma opinião vindo da internet. O Tom Rodrigues está escrevendo o seguinte aqui. Eu vejo que os universitários de hoje, principalmente na universidade pública, são frutos de uma elite financeira que não tem necessidade de se rebelar, de inovar, tudo muito fácil para eles. Né? Não sei se é o caso, mas é algo a se pensar. Né? Pode ser, mas olha, antigamente o pessoal que se rebelava também era uma elite que estava na universidade. Né? Porque você, para estar na universidade, ainda é. Né? Talvez seja difícil. Diminuiu muito, né? Bem mais fácil, mas naquela época era mais ainda, porque você tinha menos universidades, menos faculdades, né? E era difícil de entrar, né? Sim, lógico, tinha menos gente querendo entrar, mas era difícil, você tinha que fazer um cursinho, você tinha que estudar, não era qualquer um que podia fazer isso, e os que podiam pagar eram caras, né? Mackenzie, PUC, né? Enfim, né? Eram faculdades que eram caras, né? Então, e muita coisa aconteceu lá, principalmente nas faculdades que não eram pagas, né? Na USP, enfim. Então, muita coisa aconteceu, né? E era uma elite, né? E aconteceu dessa elite, quer dizer, ainda talvez menos até agora, né? Com cotas e com um monte de coisa, né? Deu para dar uma... E também aumentaram as faculdades, mas é uma outra coisa também, né? Porque nessas faculdades, assim, eu acho que a coisa é muito, né? Uma coisa de você fazer o que tem que ser feito e vão em frente, né? Não tanto de você questionar um monte de coisa, né? Como as faculdades públicas, né? Parece que se deixa o lado ideológico para trás, né? Sim. Parece que deixa... Bachito, eu tenho só que fazer um comentário, que eu tenho algumas, principalmente mulheres ex-alunas, que eu tenho visto em movimentos, né? São bem engajadas, tá? Mas eu acho que tem muita gente que fica muito na teoria, né? Essas que eu tô falando, tá? Eu vou até citar, porque se estiver assistindo vão saber que eu tô falando delas, principalmente a Karina e a Letícia, né? São duas alunas que eu tô vendo agora, elas saíram do grupo de teatro, foram estudar, estão fazendo universidade, estão ali dentro de movimentos, fazendo passeata, levantando bandeiras e indo à luta, viu? Eu acho que a gente tem sim uma maioria que está muito acomodada, muito na teoria, mas tem alguns indo para a prática sim. É pouco, esse que é o problema. Mas... Meninos, vocês estão prontos? Oi? Não, mas como você falou, são poucos, mas vamos ver, porque está precisando engrossar o caldo, né? Sim. Precisamos de uma juventude pensante e ativa, né? Precisamos de muita educação nesse país, isso que a gente precisa, de tudo, Esse né? é Para todo mundo e de qualidade para todo mundo. Não adianta esse negócio de dar uma escola que não tem privada, né? Vamos falar assim já direto, né? Que não tem privada. E o que é isso? Né? É melhor não dar, então. Né? E daí você dá um kit de informática para um pessoal que não tem privada. Enfim, é um ensino de qualidade para todo mundo, né? Uma boa privadinha para todo mundo. Mas na pandemia deu até para você achar muito graça nas coisas, porque eu conheço famílias que receberam computadores, mas não tinha internet. E vai estudar, né? Como? Exatamente. Quer dizer, tudo assim parece para facilitar a vida da pessoa, né? Como que você vai usar um computador se você não tem dinheiro para pagar uma internet? Ou se você não tem energia elétrica, como o caso que eu vi. Até energia elétrica. Né? Não é mole. Eu vi um relato de um menino que eu achei muito, muito gracinha no meio, bem no pico da pandemia mesmo, a gente estava ali morrendo de medo de morrer,
Ele dizia assim: como é que eu posso estudar ouvindo uma panela de pressão todo o tempo na minha cabeça? Então, quer dizer, devia só ter um cômodo, né? A mãe cozinhando o dia todo, né? E aquilo, como que eu posso ir? Falei assim, poxa, é verdade, porque a gente reclama que, mas tem gente que está bem mais difícil, né? Sem dúvida. A luta do que a nossa. A nossa é difícil, mas tem gente aí que está bem complicado. Nossa, bem complicado, bem complicado. É duro. A gente quer ver esse negócio melhorar, mas putz, oh meu Deus. Faz tempo já, né? Faz tempo que a gente quer ver. Meninos, vocês estão prontos para as rápidas? Prontíssimos. O que você ia falar, Bachito? Não, e a gente queria ver mais premiere, a gente queria ver mais bandas boas, a gente queria mudar essa geração, não mudar a geração, porque cada um tem sua música, e eu sou a favor de cada um ouvir o que quer, né? Embora a gente, como arte educadores, a gente tem que oferecer um leque de opções para dizer que também tem um Premier, que tem Caetano, que tem Gil, que tem... Tem que conhecer, lógico. Sim, tem que conhecer. Lógico, mas que também poderia vir mais Premiers pela vida, né? Vamos ver. Tem que torcer. Vamos ver. Mas vai. Bom, vamos para as rápidas, então. Preparados? Nasci pronto. Tem algum artista da nova geração que você acha que pode herdar ou dar continuidade na música divertida, na música alternativa, como vocês chamam? A nova geração, eu não sei. Tinha... não sei te falar, vai ser difícil, hein? Tá difícil de responder essa pergunta. Mas os últimos que eu me diverti muito, Mulheres Negras, mas já faz um tempo, né? Mas acho que ultimamente eu não tenho visto ninguém, não conheço, né? Ignorância minha parte, mas eu não sei te dizer. Né? Até agora não. Meu querido, com quem você gostaria de ter cantado ou ter feito uma música e você não teve oportunidade? Com o John Lennon, por exemplo. Estou sendo sincero, né? Eu gostaria, mas aqui no Brasil, com quem? Não sei, tem tanta gente. Talvez com o Jobim, né? Mas eu não. Isso seria um absurdo até, né? Mas eu fazer uma parceria com o Jobim, mas seria um cara bacana, né? Bom, antes eu quero pedir desculpa que eu soltei a vinheta em cima de você falando, tá? Imagina. Mas a minha pergunta é: ser irreverente hoje, né? Sendo irreverente hoje, seria possível fazer o que vocês faziam 20 anos atrás? Com esse politicamente correto, com tudo que está acontecendo, esse patrulhismo ideológico? É mais complicado. Acho que é possível, lógico. A gente tem que se acostumar, né? Mas é mais complicado. Outro dia eu contei uma piada que a gente contava no show do Premier, quer dizer, não éramos nós que contávamos, mas era o Arthur, né? E o Hermelino, né? Eles tinham uma dupla só de contava piadas, e eu contei uma piada dessa, eu quase apanhei, né? E, enfim, então você teria que se adaptar, sem dúvida. Tá mais complicado, né? O Tom falou aqui que a pergunta do Marcelo, ela trava o HD. Não tem ninguém hoje para herdar isso. Né? Realmente tá complicadinho. Eu acho que o humor nos últimos 10 anos começou a ficar muito difícil. Eu tava, acho que uns 3 ou 4 dias atrás, pensando quando foi que eu vi uma piada nova pela última vez. Sabe, piada de rodinha.
E realmente faz muito tempo. E agora geralmente é seu irmão que conta as piadas de rodinha que o irmão E nem ele, né? Alfredo é Nem fantástico. ele mais. tá aparecendo. Nem ele mais. Mas aí você pode fazer uma rodinha assim, pronto, uma rodinha que aceite as piadas, que entenda o contexto, enfim. Sim. Mas é complicado, né? É complicado, porque, enfim, existe. É o seguinte, eu acho que eu estava hoje conversando com minha irmã, assim, existe, e eu acho importante que, lógico, existe coisas que são horríveis, né, em relação a preconceito e tudo mais, né? E que, de repente, você tem que pôr um basta nisso, tudo bem, né? Agora, às vezes a coisa, ela vai, para pôr esse basta, ela vai para um lado radical, muito, né? Ela vai para um lado totalmente radical, né? É intolerância mais uma vez, né? É intolerância. Então, devia ter esse caminho do meio, né? Talvez no momento, né, seja difícil ter o caminho do meio, porque precise ser radical para a coisa parar, precise dessa dureza, né, para colocar um pé no breque. Mas eu espero que essa coisa também dê uma relaxada alguma hora, entendeu? E que todo mundo se sinta mais tranquilo, entendeu? Se alguém fizer uma piada, por exemplo, no meu nariz, ó, eu não vou reclamar, porque é grande. Eu sempre sofri bullying na escola, porque eu uso óculos, né? Eu tirei o óculos aqui agora por causa do reflexo. Mas eu sempre usei óculos desde os 6 anos. Eu escuto que eu sou 4-olho, né? 4-olho era apelido, 4-olho, aquele negócio todo. Mas enfim, isso depende de cada um, mas acho que assim, não, a gente, o problema é que a coisa se mistura, né? Às vezes o preconceito é muito grande, então ele entra na coisa, uma coisa violenta, né? Enfim. É complicado, né? É complicado. É uma coisa que eu entendo até essa coisa radical, né? Radical em muitos casos, enfim, sei lá, né? Mas no preconceito racial, no preconceito de gênero, no preconceito de, enfim, preconceito, né, que é um horror, né? O preconceito é terrível, né? Mas, enfim, tudo. Mas eu espero que alguma coisa, que em algum momento isso acabe, esse preconceito, e a partir disso se relaxe, né, em relação a tudo, né? A gente tem um caso eu não lembro como é o nome do rapaz do Ceguinho e a Mãe. Sabe? Ele é um humorista que ele é cego e faz piada. Magela, Geraldo Magela. Sei. Né? E ele faz piada justamente a respeito de cegos, mas ele é cego. Né? E o Tom, mais uma vez, o Tom tá mandando aqui pra gente, né? Olha, sendo de religião de matriz africana, eu consigo fazer humor com a minha fé, mas confesso que me sinto estranho de ouvir piadas das bocas de quem não é. Né? É aquele negócio, eu posso falar mal do meu irmão. Sim. Você não. É por aí. Mas você viu que o Léo Lins foi cancelado? Foi demitido, inclusive, do SBT. Mas a piada foi pesada, viu, Marcelo? Foi muito pesado. Isso que eu dependendo da coisa, né? Dependendo da coisa, você tem que segurar. Você tem que ter um bom senso, né? Enfim, é duro. O problema é que, mesmo o bom senso hoje em dia, às vezes, você ainda está muito subjetivo. Por exemplo... Mas hoje o humorista ele tá à procura de um riso fácil e o riso de graça em cima da desgraça dos outros, né? Você vê, por exemplo, o apresentador do Oscar lá com Will Smith, que é uma coisa mais infeliz do que ele fez. Aquilo foi uma infelicidade, ele deve se arrepender até agora. Não, esse é o negócio. Né? Você tem que ter Talvez, assim, bom senso. se a gente voltar
voltar um tempo, vamos voltar uns 30 anos atrás, talvez essa piada dele até podia ser menos agressiva. Hoje não, hoje ela é agressiva. Esse que é o problema. A gente está passando um período que as sensibilidades estão muito grandes, né? Você tá tudo sensível demais, né? Então todas as pessoas se sentem magoadas facilmente também, né? Então esse é uma complicação, é realmente complicado. Mas, como você falou, fazer isso hoje, né? E outra, assim, eu acho que assim que o humor, assim, quando o cara é bom, né? Um bom humorista, né? Ele não precisa assim, mesmo que o cara do Oscar seja um bom humorista, mas ele não precisa baixar, ele não precisa chegar numa coisa dessas, né? Ou, enfim. Mas será que ele sabia que ela tem a doença? Porque ela Ele sempre falou teve o depois cabelo que não curtinho, sabia, né? Depois ele falou que não sabia, então, mas aí você já não sabe. Depois que a coisa aconteceu, você já não sabe, né? Ela sempre teve o cabelo Mas curtinho, Podia ter dado uma olhada Igual na a hora de pessoa criar a bonita. piada, né? Porque essa piada não surgiu na hora. Né? Não sei, ele improvisa bastante também, né, Alfredo? Acho que improvisa bastante. Mas para fechar a questão, por exemplo, Mário, em relação ao que eu te perguntei, Balão Trágico. Hoje cancelaria vocês. Acho que sim. Você não acha? Porque, acho que sim. De certo modo, ri de uma situação que é complicada, mas não é uma coisa feita com maldade nesse caso. Não, mas não, a gente, por outro lado, a gente não está rindo, a gente está. Essa música. Expondo. Essa letra é minha, é totalmente minha. É sua? Essa letra é totalmente minha. Então, eu posso te falar o que eu pensei, né? Como eu estava querendo fazer. Eu estava querendo jogar a coisa, assim, vendo a situação das favelas, das crianças que moravam nas favelas, né? Enfim, comparando com as crianças que da classe média, né? E para isso eu usei o balão mágico, que era o balão mágico que tinha aquela coisinha toda, tudo alegre, tudo lindo o tempo todo. Então foi um jeito de colocar isso daí. Agora, uma forma bem inteligente, diga-se de passagem. Né? Obrigado, mas existe um certo sarcasmo. Mas hoje, né? Você não pode, por exemplo, você não pode fazer porque quem mora numa comunidade pode se sentir magoado, porque fala, não, mas aqui é legal, né? Quando eu acho não vai interpretar como uma exposição de uma situação de uma maneira artística, o cara vai falar assim, mesmo, porque é um preconceito, é um preconceito seu, porque você nunca morou aqui, você não sabe como é legal morar aqui, né? Agora, se você pensar, não sei se é legal morar também, assim, a gente precisa ser honesto, porque você tem um monte de coisas, né? Por exemplo, quem mora numa comunidade, ele é abandonado pelo Estado, né? Ele é abandonado pelo Estado. Por exemplo, o Uber, perfeito. Não é todo Uber que vai lá. Ele vai querer um negócio, pedir uma comida, às vezes não chega lá, entendeu? Não chega. Por quê? Não chega, porque o cara tem medo, porque às vezes o pessoal não deixa entrar, entendeu? Então, você é tolhido de uma maneira ou de outra, de um monte de coisa, uma liberdade que você tem, né? Sendo da classe média. Só por né? estar lá cima. Também, né? Então, exatamente. Mas aí, eu acho ainda que talvez hoje não fosse por causa disso. As pessoas não fossem entender. Né? Essa música, outro dia, eu estava falando com uma amiga da minha namorada, da minha parceira, ela falou que ela foi no show, né? Ela não conhecia o Premier, ela foi no show, a gente cantou essa música e ela ficou mal, porque ela tinha parentes que moravam numa comunidade e ela falou que as pessoas iam se sentir mal, se sentir como se estivesse, sei lá, falando mal, gozando deles ou brincando com eles, mas não é, né? Porque não entendeu justamente a intenção, né? Não sacou a música. Acho que até entendeu, mas mesmo assim falou, não, porque também é legal morar lá, entendeu? É legal morar, né? Quando você sabe que, de repente, sei lá, você morar numa favela
numa comunidade no Rio de Janeiro. Pô, você está lá andando, de repente começa a trocar tiro. E, de repente, você morre. Ou as pessoas morrem. Não é uma coisa que aconteceu uma vez, 2 vezes no Rio de Janeiro. Acontece todo dia, né? A gente tem Todo notícia dia. disso sempre. Então, qual é a graça? Né? Você viver nessa insegurança, nesse medo, ou, né, da mão ou do tráfico, né, ou então dos milicianos. Quer dizer, você está na mão de alguém, você tem que sabe, você tem que prestar contas ou com o miliciano ou com o pessoal do narcotráfico, entendeu? Sei lá. Né? Como é que é isso, então? Isso é vida? Isso é legal? Complicado, né? Ô, Marcelo, conta pra gente quem vem semana que vem. Semana que vem vai ser o meu amigo Rodrigo Mamed, com a banda. Acho que vai vir só ele, não sei se vai vir todo mundo da banda, vamos verificar com ele depois. Go Back, que é de rock, né? Vamos falar um pouquinho de rock. Adoro. Aqui, ó. Também. Yeah! Aí eu tô com a dos diálogos cênicos. Ah, tá certo. Aí tá bom. Também Sabe que eu sou um bitomaníaco inveterado. Eu sou músico por causa desses caras, né? E eu amo esses caras. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí você começa a estudar daqui, daí você começa a descobrir umas coisas da música que são assim, daí você volta, você ouve, daí você ouve o Paul McCartney cantando qualquer coisa, ou My Love, e você fala, putz, aí você faz despenca, né? Aí fala, nossa, é demais. Eu também adoro Beatles. Muito bom. Aliás, adorei da sua resposta de tocar com o John Lennon. O John Lennon era como o irmão mais velho, né? Os Beatles eram os irmãos mais velhos, né? Da minha geração, né? Eles eram os irmãos mais velhos. Eles faziam, a gente falava, legal, pô, que bacana. Para mim foi isso, né? Inclusive eu sou músico por causa disso, né? Não tem jeito, né? Para mim a música entrou, quer dizer, tinha uma coisa em casa, meus pais ouviam bastante música, né? E ouvi muito Jorge Veiga quando era moleque, né? Meu pai gostava, eu ouvi um monte de coisa, né? Era uma miscelânea, era uma bagunça, né? Que eles ouviam, e isso fez minha cabeça também. Eu sou meio bagunçado assim em relação a, eu gosto de tudo, né? Eu gosto de ouvir tudo, acho que tem que ouvir tudo, mas onde pegou mesmo foi aí. Mário, eu fico sempre com a parte mais chata do Diálogos, que é o agradecimento. Foi um grande prazer estar com você. Foi um grande prazer falar de Rubens, da sua letra. Obrigado. Você faz uma ponte em Beatles, a gente se colocou em Rubens nessa época que a Cássia veio, que o Premier veio, que vocês vieram cantando. A gente também falou, poxa, não tem só Cleiton e Cledi que canta né? Coisas legais, tem. Então, muito obrigado por você ter nos doado essa 1h30 de programa. Imagina. Você um prazer. merecia 3 horas, não 1h30. Muito agradável. A gente volta. Outra hora a gente volta. Lá para frente. A nossa conversa. Muito agradável mesmo. Tá convidado. Muito inteligente. Portas reganhadas aqui. A gente marca. Tá bom. Vocês entrem em contato, a gente volta outra hora. Ô, Mário, podemos fazer uma com você e a Mariana. O que você acha? Pode ser? Vou falar com a minha Mariana agora, eu encontro de vez em quando. Sabe como é que é? A minha filha está muito. E agora muito no estrela, São João. Né? Mas ela agora no São João trabalhou muito, tadinha. Ela voltou, caiu de cama, né? Que era, enfim, mas a gente pode fazer uma. Vamos embora. Legal. Vamos embora. Eu falo com ela. Tá bom? Muito obrigado. Então, assim, deixar nossos sinceros agradecimentos. A live foi uma delícia, várias pessoas passaram por ela, o qual o Fredo vai falar daqui a pouco. E eu deixo aqui, nossa, minha gratidão por você ter nos ouvido um pouco. Imagina, eu que agradeço. Vocês me ouvirem. Bom demais.
Ô, Muito bom. Mário, antes de eu me despedir, né? Eu já vou agradecendo a T, o Tom, né? A Rita que deu um toque aqui para mim, Andréa Lourenço, enfim, o pessoal que estava assistindo a gente aí. Eu queria que você falasse onde que a gente pode ver esse trabalho, né? Quem quiser conhecer o trabalho seu com a Ana Deride, é isso, né? Isso, Ana Deride. O velho, né? Isso, é O Bom e Velho. O nome é O Bom e Velho. O Bom e Velho Rock and Roll, né? Mas é só O Bom e Velho. Tem gente que põe O Bom e o Velho, sou eu eu, pensei né? que fosse. É porque ela é nova, né? A Aninha é novinha. Então, O Bom e o Velho, não, é O Bom e Velho, né? E no YouTube. Vai no YouTube e põe lá O Bom e Velho, e daí vai entrar. Vão aparecer Já é o nome outras do coisas, canal? né? É o nome do canal, é. É o nome do canal. É. Legal. Então, quem quiser aí é só Spotify acessar. também, né? Spotify também. E lá no Spotify. Spotify não tem O Bom e Velho. No Spotify, Não, mas Spotify tem o mas Premier. tem música sua. Tem Premier, tem um música disco sua, meu né? que eu fiz em 2002, meu disco solo. Aí eu não fiz mais. Aí eu fiz um disco solo em 2002, tem 20 anos, tá lá. Vai lá, Mário Manga, chama Beleza Interior, né? Tá lá. Beleza. Ô, Mário, tem alguma pergunta que a gente não fez, você gostaria que a gente tivesse feito para você? Alguma coisa que você quisesse contar e não deu? Não, acho que não. Acho que eu estou lembrando assim, não. Então, a única estamos coisa felizes. é que estamos aqui, estamos fazendo sempre trabalhando, fazendo uma coisa aqui, uma coisa lá. Quem gosta, né? Quem curte, por exemplo, essa turma toda da Vanguarda, porque a gente continuou, né? Assim, continuamos cada um na sua, né? Mas de repente eu, por exemplo, eu toco às vezes até mais com o pessoal do Rumo do que com o pessoal do Premier. eu toco com o Elinho, já toquei com o Elinho, os Skind, toco bastante com ele, com a Ná, toco direto, com o Luiz Tati, né? Vai ter um show do Luiz Tati agora, ele vai lançar um disco agora, eu não esqueci, vai ser no fim do mês, aqui no fim de julho, 24, não sei direito a data, mas enfim. E me convidou para tocar, vou lá tocar com ele. Então, com a Rigo, né? Então, quem gosta, né? Tem um monte de gente, né, que ainda está trabalhando, né? O Rumo, o Língua, e as pessoas de cada banda, né? O Vande tem uma coisa dele, o Danilo, né, que é filho do Vande, que é um cara genial. maravilhoso. Esses aí já passaram tudo para cá, aqui então, também, viu? Então, quem quiser Danilo, tem que ir atrás, Pedrão, porque a gente assim, nossa maneira de divulgar a coisa agora é tudo por internet, é o jeito agora, né? Então, quem quiser, estamos aí, estamos trabalhando. Beleza. Mário, muito obrigado. Foi uma delícia, viu? Então vamos esperar a próxima já. Vamos embora. Vocês façam o convite, tá bom? A gente se encontra em breve, se Deus quiser, então. Pessoal, até semana que vem. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, até mais. Obrigado. Tchau, beijo. Tchau, tchau.